teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. Oh, teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. Nós vamos ler a Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 14. Podemos ficar de pé, depois a gente faz a leitura, depois a irmã canta, não é? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo.
Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Nós pedimos ao Senhor vir fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer. É fazer esta palavra ser viva em nossos corações, em nossas vidas. E dar-nos um perfeito entendimento da mesma. O conhecimento espiritual nos leva a discernir todas as coisas. Nós precisamos disso, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Maravilhoso, ó Jesus amado, és tu meu Rei, meu Salvador. A tua glória, os céus e a terra celebram sem cessar, Senhor. Belas florestas, verdejantes bosques, quanto esplendor nos vem mostrar. Mais belo, ó Cristo, és tu que fazes o triste coração cantar. Belas as flores e os ditosos sonhos da juventude em seu fulgor. Mais cedo bastam e tão somente tu permaneces
Amém. Graças a Deus. É o tipo de hino que faz bem para as crianças no berço. E as árvores gostam. Batem palmas. Eu fiz essa pergunta no rádio, e ela, na verdade, é muito profunda. Às vezes eu prego no rádio, não fico satisfeito, depois que termino. Aí vou ouvir depois no rádio, a gravação, né? É que eu vejo o valor das coisas de uma forma melhor. Você já pensou Caifás fazendo essa declaração? Miserável homem que sou. Sabe o que aconteceria? Ele seria extirpado, ele perderia o seu sacerdócio, e ele era sumo sacerdote. Jamais poderia fazer uma declaração desta. Porque miserável quer dizer muita coisa má. Termina sendo um desgraçado, indigno de compaixão, pobre. Então ele seria apedrejado se ele fizesse esta declaração que Paulo faz aqui na carta aos Romanos, capítulo 7. Parece que essa carta, esse capítulo, mais propriamente dito, dá um alívio, assim, uma sensação de, vamos dizer, eu não diria de comodismo. Isso seria terrível, não é? Mas uma sensação de segurança até. Eu tenho dito isto e observado. Veja esse Salmo 51. Ora, qualquer homem, qualquer mulher que tomar esse Salmo 51 como sua confissão, uma vez que saia da sua alma, de uma forma verdadeira, impulsionada mesmo pelo Espírito, essa pessoa só pode estar na mesma condição de Davi. E há outros tantos capítulos, escrituras na Bíblia, que eles fazem, esses capítulos, fazem uma marca especial nas escrituras. Acho que é um pique, é um ponto mais alto, é um destaque. Nós vimos ontem, hoje de manhã, que pode-se pregar todos os mistérios que há na Bíblia, nada vai exceder do que aquilo que aquele ladrão viu lá no Calvário. E por isso clamou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu fiquei muito gratificado com aquilo. Francamente, quando eu estava ouvindo hoje de manhã, parece que é outra pessoa que está pregando. Eu fiquei muito gratificado, porque eu vi realmente a simplicidade que o profeta usou, e ele encabeçou. Ele não pôde pregar os 7 selos, revelar os selos, sem pregar, em primeiro lugar, Deus escondido e revelado em simplicidade. Esse compêndio, esse emaranhado de coisas que a teologia cria, e que mesmo nós precisamos,
de tantos detalhes e coisas assim, termina tudo naquilo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aliás, nós não vemos ele ali dizendo, eu estou arrependido, me perdoa. Está dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Parece que é a oração do Gim. Jesus, aqui está o Gim. Simplifica tanto, mas tanto mesmo, que a gente vê o sentido daquele desafio, aquela pergunta, aquela interrogação que Paulo faz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, onde está o sábio, o inquiridor desse século? Se a coisa é tão simples, é uma mulher que é salva na hora de ser apedrejada, banhando seus pés, com lágrimas, passando o cabelo nos seus pés, ungindo com unguento e ouvindo dele, perdoados estão os teus pecados. Ela não teve que saber muita coisa, ele não teve que saber nada, ele viu tudo que toda a revelação da Escritura faz, de Gênesis a Apocalipse. Então, os homens complicam as coisas, tem que dar a volta no deserto. Coisa que podia ser feita, isso quer dizer, uma criança que nasceu ao sair do Egito, ela suportaria chegar na terra prometida sem trocar a fralda com a qual ela tinha saído. Poderia chegar assada, sofrendo lá, mas chegaria com a primeira fralda ainda. No entanto, ela chegou lá com 40 anos de idade. Vocês já pensaram, hein? Pensaram nisso um pouquinho? Bebê podia chegar lá, se a mamãe fosse bem prudente, tivesse tido mais facilidade com as coisas, ela teria 4 fraldas. Uma troca de 4 fraldas. Fraldinhas. Chegaria na terra prometida. Mas, por causa da cabeça dura, essa criança chegou lá com 40 anos. Se chegou, se não murmurou no caminho, se não entrou pelo caminho de seus pais, muitos deles morreram com os pais, como os filhos de Acã. Então, vejam como nós complicamos as coisas. Tantos problemas que podiam ser solucionados com a maior facilidade dentro de casa, mas a mulher complica e vai dar uma volta de 40 anos. Chama um juízo. O número 40 é o número do juízo. Chama um juízo para si, para toda a família. A tola derruba com a sua casa, enquanto a sábia a edifica. A tola está derrubando a casa dela, dos filhos, das filhas. Está derrubando, porque é uma tola. Não usa de sabedoria. Na hora de dar os principais passos, elas falham e complicam. Mas não são somente elas, eles também. O homem complica as coisas. Agora eu quero ver aqui, voltando para o capítulo 7 de Romanos, o irmão Branham dizendo aqui na mensagem Perguntas e Respostas, número 15, parágrafo 98. 98. Ele vai responder uma pergunta desesperadora, desesperada. Espera aí, essa aqui é a sede. Perguntas e respostas é essa aqui. 98, não é? Vamos ver aqui. A pergunta é esta: eu vivi
muitos anos em pecado, até que encontrei o Senhor. Bem entendido. Até que encontrei o Senhor. Por favor, irmão Branham, eu pequei outra vez, depois que encontrei o Senhor. Eu pequei outra vez, e não sou digno de estar diante de ti neste lugar santo. Por favor, diga-me se posso restaurar-me completamente outra vez. Me diga, se ainda posso ser restaurado, eu não sou digno de estar aqui, neste lugar santo. Por favor, diga-me se posso restaurar-me completamente outra vez. Porque a pessoa, quando cai nessa situação, ela entende que uma restauração parcial não resolve. É botar vinho novo em odre velho, um remendo, um pano novo, um vestido velho. Você que é dona de casa sabe disso, qualquer pessoa de bom senso entende o que vai acontecer. O rombo será maior. Porque o pano velho não sustenta a costura, a linha. Então, essa pessoa aqui estava interessada numa restauração completa, outra vez. Então, o profeta simplesmente diz sim. Mas ele vai mais adiante, dizendo: você não pecou, meu amigo, entre parênteses, né? Tanto assim para Deus, está escrito aqui meio complicado, tanto assim para Deus, para não pudesse ser restaurado. Para que Deus, né? Para que você não pudesse, você não pecou tanto assim para Deus, para que você não pudesse ser restaurado. Se você tivesse pecado tanto que não pudesse ser restaurado, você nunca desejaria ser restaurado. Então, essa é um fundamento, é uma base que a igreja pode se sustentar nela. Aquele desejo que a pessoa tem de ser restaurada, não é? Porque é o profeta que está dizendo: se você tivesse pecado tanto que não pudesse ser restaurado, você nunca desejaria ser restaurado. Você não estaria gemendo por isso, suspirando. Mas desde que haja algo tratando em seu coração, você continua na linha de restauração. Culpado no mínimo é culpado no máximo. Disse ele: eu pequei muitas vezes, todo dia, cada um de nós faz coisas que não queremos fazer. Portanto, pecamos. Está em nosso coração. Você não deseja estar desta maneira, ou você faria esta pergunta? Digo, você não faria esta pergunta. Para começar, você nem estaria aqui. Vem? Isto é, na verdade, uma prova que Deus continua tratando com você. Aí nós temos lembrado aquela linha que divide a misericórdia da graça com o juízo, e aquilo que está escrito lá em Hebreus, capítulo 2, né? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como eles fizeram lá na provocação, naquele dia, no deserto. Provavelmente você está nervoso, e Satanás está lhe dizendo que você não pode ser restaurado. Ele está mentindo, com certeza. Ele está. Porque, veja, se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder essa chamada, este clamor. Tem que haver um fundo para responder.
Se há uma fome por algo, aquele algo tem que estar em alguma parte, ou você não teria fome por isto, por uma coisa que não existe. Como tenho dito várias vezes, antes que o peixe tivesse uma barbatana em seu dorso, tinha que haver uma água primeiro para ele nadar, ou ele não teria nenhuma barbatana. Antes de haver uma árvore para crescer na terra, tinha que ter uma terra primeiro, antes de haver uma árvore, porque a terra tinha que existir primeiro para a árvore crescer. Agora, antes de haver uma criação, teria que ter um Criador para criar a criação. Vem o que eu quero dizer? Agora, desde que você está desejando e está faminto para voltar para Deus, há um Deus em alguma parte te chamando, vem, ou você não estaria faminto. Aí está um Criador. Agora, se há um lugar que você pode atravessar, onde você não pode voltar. Mas quando isso acontece, você está lá embaixo outra vez, na mesma forma que estava. Você não está desejando nenhuma restauração. Isto é para apenas te mostrar que você caiu da graça. Apostasia não é perdição. Eu quero que alguém me diga onde a apostasia é a perdição. E prove isto na Bíblia. O apóstata não está perdido. Ele está apenas fora do companheirismo. Israel se apostatou, mas eles nunca perderam o seu pacto. Eles perderam seus louvores, sua alegria da sua salvação, como aconteceu com Davi. Davi perdeu o gozo da sua salvação, no Salmo 51. Quando ele tomou Betseba, a mulher de Urias, mas ele nunca perdeu a sua salvação. Ele nunca disse, restaure a minha salvação. Disse, me restaure o gozo da minha salvação. Existem muitos destes legalismos hoje, o não toque, não prove. Você não pode fazer as coisas com legalismo. Essa resposta ela é muito grande, eu não vou ler toda, mas ela é bom que isto fica na fita, bem específico. Você deve anotar, principalmente pregadores, no rodapé de Romanos capítulo 7, como eu faço, está tudo cheio de referências aqui. Você põe no rodapé perguntas e respostas, número 15. Você não tem que escrever perguntas e respostas, PR, número 15, você já sabe que é perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas, número 15, 98, reticência, quer dizer, 98 em diante, não é? A reticência quer dizer, tem mais pela frente. Então, isso aqui, naturalmente, não leva a pessoa ao comodismo. Um capítulo desse aqui, Deus sabia perfeitamente que ele era indispensável. A Bíblia é sagrada. Portanto, a Bíblia estaria incompleta sem esse capítulo 7 da carta aos Romanos. Não é verdade? Agora, voltando ainda dentro desse quadro, na perguntas e resposta, na PR 4, né? Parágrafo 26, nós vamos ver aqui. Eu só pego a mensagem sede. Estou com sede de chegar na mensagem sede. 26. O que o profeta diz aqui também é em resposta a uma pergunta. Romanos 7, 14, 18, quando nós lemos aqui, eu li até o 25, né? Porque
Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Pelo que faço? Não, porque o que faço não o entendo, pois não faço o que quero, mas o que aborreço, isto faço. E sim o que não quero da lei, aprovo que a lei é boa, de maneira que já não sou eu quem faz aquilo, mas o pecado que habita em mim. Aí o irmão diz assim: não posso entender isto. Então o profeta passa a responder. Ele disse: bom, escreveram a Escritura, isso é Paulo falando aos romanos. Agora ele disse: bondosamente, permitam-me polir isto, para que assim possam ver. Ele disse: há duas pessoas em mim. Há outro estudo que nós podemos ver duas naturezas. E na linguagem daquele índio que se converteu, ele disse: eu estou como quem tem dois cães dentro de si, um preto e um branco, um rosnando para o outro. Eu estou dessa forma. Assim que eu recebi essa graça, o Espírito Santo, então tem como que dentro de mim dois cães rosnando um para o outro. Naturalmente ele se referindo à sua carne e ao seu espírito, a sua alma, que estava ungida, abençoada pelo Espírito Santo, que tinha se identificado com a sua salvação. Desde então, havia uma guerra dentro de si. Duas naturezas, duas pessoas em mim, uma dupla personalidade, duas personalidades, que viria a ser. Uma quer que eu faça o bem, uma quer que eu faça o bem, que eu proceda somente de uma maneira correta, fiel, que eu possa vencer as obras da carne, que é malícia, maledicência, gritaria, contenda, fuxico, conversa, competição dentro da igreja, e esse entra e sai, essa coisa, e rabo de olho, essa coiseira toda. Essas coisas mesquinhas, essa baixaria de conversinha para lá e para cá, e vai na casa de uma e vai na casa de outra. Essa baixaria, vamos dizer, e assim emburrar um com a outra, as amigas e essa besteirada. Então, eu não quero fazer isso, mas quando eu vejo, eu já estou implicando com ela por causa da sua amizade com a outra, eu já estou brigando, e eu não quero fazer isso, mas de repente eu já estou espancando dentro de casa, seria isso? Uma quer que eu faça o bem, a outra quer que eu faça o mal. Agora, carne é carne. Não tem diferença. Não tem diferença. Não tem cor. Pode ser de cor escuro, branco, vermelho, amarelo, seja que for. Carne é carne. Toda carne é igual. Há bandidos, assassinos, miseráveis, fascínio, não é mesmo? Com o bom cidadão, é carne. Carne é carne. E cada vez que eu começo a fazer o bem, então me impede o mal. Paulo estaria fazendo uma confissão. Toda a declaração que esse homem fez implicou todo o sistema humano que luta pela vida eterna, que aceita a vida eterna. Envolveu a igreja de uma maneira total, absoluta, em todos os seus aspectos. É tanto assim que depois ele escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, há vasos
numa casa que são menos honrosos. Alguns deles têm que ficar escondidos debaixo da cama. Mas, no entanto, são necessários. Ele disse, uns são membros que são mais desonrosos, aos quais nós damos mais honra. Se nós pensarmos algum dia que existe igreja santa, nós estamos incorrendo no mesmo laço que a Igreja Católica caiu. Por isso eles falam, a Santa Igreja Católica. Não há Igreja Santa. Isso o profeta falou de uma maneira categórica. Ele disse, há um Espírito Santo, não Igreja Santa. A sua santidade. Não há coisa como isso. Então fogo é fogo. Se você pega no fogo, mete a mão no fogo, você sabe que você vai queimar. E a inclinação, a inimizade da carne, a inimizade contra Deus. Ela não herda o reino dos céus, a carne e o sangue. Não herdam. Então o profeta vem e mostra assim, para o lado que a árvore está inclinada, é que ela vai cair. Você pode perceber as suas inclinações. A menina vai crescendo, a gente já vai percebendo, os pais devem ter luz para isso. Já percebe a inclinação daquela menininha. Já percebe a inclinação daquele menino. Já vai percebendo quais são as suas inclinações, as coisas pelas quais ela tem mais curiosidade, dedica mais atenção. Agora, essa carne, nós temos que bater isso bem batidinho, fixar isto. Ela é a mesma, sendo que ela tem uma inclinação natural, como a lei da gravidade. Nós vimos ali que São Martim, mensageiro da terceira era de Pérgamo, ele foi apanhado pelos seus inimigos e amarraram numa árvore, no morro, numa montanha. E a árvore, logicamente, cairia não para o lado de cima, mas para baixo. Porque ela, inclusive, estava inclinada para baixo. Porque essa é a lei da gravidade. Se eu solto um peso aqui, ele não vai para cima. A menos que tenha saído da gravidade, né? Ele vai para baixo, naturalmente. Então, amarraram-no na árvore para o lado que ela ia cair. E foram cortando. Era um massacre que eles queriam fazer. Queriam se deleitarem na sua morte. Uma morte penosa. De guerra psicológica. Que muitos ficam fazendo uns com os outros. Então foram picando. Na hora da árvore cair por cima do nosso irmão, ela virou contra a lei da natureza, contra uma lei que Deus criou, o próprio Deus criou, contra a lei da gravidade. Ela virou e caiu por cima daqueles que estavam tentando, certos que matariam São Martim. Então ela caiu ao contrário. E somente
aquele mesmo poder pode mudar essa inclinação que nós temos. É aquele mesmo poder. Esse poder é o mesmo lá do Calvário, do ladrão, da Maria Madalena, lá da ilha de Patmos, lá do tacho de azeite, lá da escola. Vocês sabem, filhas, o que é estudar, o que é entrar numa aula, numa classe. Vocês sabem o que significa isso. É um inferno, é uma desgraça. É a mesma lei. Esse é o poder vivificador. Aí ele diz: quantas pessoas nesta manhã, na entrevista, às quais tem ocorrido essa mesma coisa, nesta manhã vem a mesma coisa, o mesmo assunto, porque esse é o problema do dia, é o problema da hora. Esta manhã falei temporariamente disso: tu és homem exterior que é controlado por 6 sentidos. És um homem interior controlado por um sentido, qual é a fé. E esta fé não está de acordo com todos os 6 sentidos. Aí foi que você ouviu: miserável homem que sou. E ele, o profeta, disse: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marron Branham. Isso quer dizer, com isso ele estava fazendo a mesma declaração: miserável homem que sou, como carne. E esta fé não está de acordo com os 6 sentidos. Se os 6 sentidos não estão de acordo com a fé, então há uma guerra. Mas um é contrário ao outro. E essa é a razão porque 3 estarão contra 2, 2 contra 3 numa casa. Não é porque aquela mulher tem um espírito de contenda, aquele homem tem um espírito de contenda que acompanha. Não é isso, não. É porque se a sua fé não concorda com seus próprios sentidos, vai concordar com o sentido de filho, de filha pervertida, de marido pervertido, de mulher pervertida? Não tem acordo. Como vai ser? A sua fé não concorda com você mesmo, com seus sentidos. Agora vai concordar com os sentidos de pervertidos. Vai concordar com aquela música dentro de casa, aquele rock. O irmão Branham quase morreu. Quando sua filha se envolveu com aquilo. Agora, enquanto os 6 sentidos estiverem de acordo com a fé, o que é muito custoso. Isso quer dizer, quando a sua fé luta e passa por cima deles e amarra-os e domina-os, então isso fica maravilhoso, né? Porém, quando os 6 sentidos não estão de acordo com a fé, então deixe quietos os 6 sentidos. Vê se você consegue. Agora aqui, por exemplo, Jesus fez um comentário, uma promessa. O homem interior diz que é verdade. O homem exterior arrasou-a. Que não pode ser verdade para você. É uma pena, não é? A gente, veja, é muito grande isso aqui, ó. Aí vem o índio aqui, ó. É muito extensa, mas você pode levar. É perguntas, respostas, número 4, anotou aí no rodapé de sua Bíblia. Toda a Bíblia deve ser rabiscada. Rabiscada de uma maneira racional, é claro, né? Onde é que eu parei?
Está aqui em cima. O homem interior diz que é a verdade. O homem exterior arrasou-a, que não pode ser verdade para você, pois ignora o homem exterior e aceita o homem interior. Agora, essa é a mesma coisa da qual Paulo está falando. Romanos 7. Ele estava vendido à lei pelo pecado carnal. Cada um de nós é o mesmo. Essa é a razão pela qual temos problemas que temos. Essa é a razão pela qual nós damos volta de 40 anos. Aí temos problemas que temos de casar 4 ou 5 vezes. Problemas no casamento. Toda essa classe de pecado e adultério, de tudo demais, juntamente em nossas vidas, é por causa dessas coisas. Somos carnais. Ele escreveu à igreja de Corinto: eu não posso falar a vocês como espirituais, porque ainda há contenda entre vós, ainda há baixaria entre vós. Sois carnais, e essa parte deve perecer, porém, então, no interior somos um homem espírito, uma alma interior, e isso é fé na palavra de Deus. Então trazemos nosso corpo exterior sob sujeição à palavra pela fé, ao aceitar o que Deus disse. Então Paulo disse: trago meu corpo sobre servidão, para depois de pregar a muitos, eu mesmo não ser reprovado. Porque a mensagem de Paulo reprovava ele próprio. Foi por isso que ele escreveu o Romanos 7. Reprovava ele próprio. Vamos aqui para encerrar, na mensagem sede, parágrafo 33. Aí vai dar um desfecho bom aqui, ó. Como Paulo disse, o parágrafo 33 da mensagem sede, descreve isto em Romanos 7, 21. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando você tenta, você já teve aquilo em experiência, cristãos. Aquilo, quando você está tentando fazer algo que vale a pena, você tem que entender se vale a pena. Vai fazer um esforço para fazer algo que é bom? Então você descobre que existe o diabo em cada lado, simplesmente para te contrariar em tudo que você fizer. O bem. Para o mal, a água corre para baixo. Tudo combina, tudo dá certinho. E aquilo é uma boa coisa, aquilo que você quer fazer. Aquilo. Eu gostaria de dizer isto, para que os cristãos possam saber disso. Quando você está começando a fazer algo, e há sempre algo tentando te contrariar para não fazer aquilo, faça-o de qualquer forma. Bom, você está tentando matar uma pessoa, e alguma coisa está te contrariando, então mata ela. Puxa o gatilho, faz de qualquer maneira. Não, não é isso que o profeta está falando. Você entendeu? Não é verdade? Aquilo é o diabo ali tentando não te deixar fazer o que é certo. Agora, muitas vezes eu encontro com pessoas que são propensas a serem um pouquinho nervosas, quando elas descobrem que estão tentando fazer algo e tudo está simplesmente bloqueando isso de ambos os lados, elas dizem: isso talvez não seja a vontade de Deus. Vem, agora não deixe o diabo mentir para você assim. Se aquilo é de Deus, faça aquilo de qualquer forma. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. Se não é a vontade de Deus, mesmo que seja lícito, então esquece aquilo. Será que não pode abrir mão, não? Aí não é que nós dizemos: vamos para o tribunal branco, para o trono branco, com aquela questão? Ou vamos no rapto? Ninguém vai no rapto com questões. Por isso que, olha, preste atenção, por isso é que Abraão não teve contenda com Ló.
Ele disse, não, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Agora, Abraão é a cabeça da noiva. Ele encabeçou a noiva, a fé perfeita. Ele encabeçou. A fé, não vamos brigar não, para que isso? Não precisa disso. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Pronto. É tão simples, mas queremos é complicar. Tem que sofrer. São os nossos sentidos, não é? Agora, a primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. Então, se você deseja saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. Ali está a coisa que te endireita, é a palavra de Deus. Então, se você vê que isso está na palavra de Deus, para você fazer aquilo, então faça. Eu anotei aqui dizendo assim, eu gostaria de estar com Paulo no capítulo 7. Assim eu estaria com ele também no capítulo 8, em Gálatas 2, capítulo 20, em Gálatas capítulo 6, verso 14, tendo a fé de Jesus, Apocalipse 14, verso 12, Atos dos Apóstolos capítulo 28, verso 23, o que vem tudo confirmando Gálatas 2, verso 20. Vamos pelo menos aí. Ele disse, já estou crucificado. Eu consegui crucificar esses 6 sentidos, essa inclinação, com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Agora, se quer permanecer assim, vai partir daqui assim. Essa é uma verdade que nós não podemos negar, nós não podemos enganar a nós mesmos. Se você quer partir daqui com contendas, a mulher competindo com a mulher do outro, o homem competindo com a mulher da outra, ou do outro, e essa coisa toda, em competição, de casamento e divórcio, como ele disse aqui, disputando homens, moças disputando homens casados, mulheres casadas disputando maridos de outras mulheres, homens casados disputando mulheres de outros homens. Isso só está querendo dizer, olha, esse caso aqui não se resolve no Calvário, se resolve só no trono branco. Você bate um advogado consciente diz, não, meu filho, meu senhor, minha senhora, essa não é minha ala, eu não sou criminalista. O outro diz, eu não sou advogado de família, o senhor vai ali no doutor fulano e tal, ele é especializado nisso, bem assim faz o médico também. Então, você vai escolher qual é o tipo de coisa que você quer, em qual os problemas que você quer alimentar nos seus sentidos. Você quer levar isso para o trono branco, então só pode ser no trono branco. Agora, se quer levar no Calvário, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A questão é essa. Agora, não é questão de querer, eu sei disso. Querer ninguém quer. Mas tem coisa, minhas irmãs, que ficam daquele jeito, daquela menina que meteu a mão na jarra, e aquela jarra era uma relíquia
caríssima e tinha um valor estimativo muito grande. E ela meteu a mão lá para pegar uma moeda, fechou a mão, tirando a moeda, e a mãozinha dela estava ficando roxa e ela não abria, não. E eles não queriam quebrar, porque era valor estimativo muito grande, era uma relíquia. Como faz? Só por causa dessa cabecinha dura, nós vamos ter que quebrar uma coisa de tão grande valor estimativo? Essa cabeça, beliscão não resolveu, correada não resolveu, a coisa ia piorando. Até que o pai disse, olha, está aqui, ó, 2 moedas idênticas, igualzinha a essa que você está segurando aí. Eu te dou as 2 se você soltar essa. Aí ela cresceu o olho, né? Despertou interesse nela. Ela abriu a mãozinha, a moeda caiu lá dentro, ela tirou a mão facilmente, já estava ficando roxa. Então há um problema, um trauma terrível na família, mãe nervosa, irmãs nervosas, todo mundo nervoso, todo mundo em choque, porque não podia perder a relíquia. E a menina não abriu a mão. Agora, não é outra coisa que Jesus faz com a gente. Fala, abre a mão, solta isso aí, eu te dou muito mais.